Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o navegador Amir Klink. Boa noite, Amir. Boa noite, Kennedy. Prazer estar aqui. Obrigado por ter aceito o convite para a entrevista. Eu queria começar falando um pouco da sua história. Você está com 57 anos, nasceu em São Paulo em 25 de setembro de 55, mas começou a frequentar Paraty muito novo, com 2, 3 anos de idade, na primeira infância ainda. Amir, quais são as suas memórias mais marcantes da sua infância em São Paulo e em Paraty? Eu acho que foi a experiência com meus pais, porque eles eram pessoas muito especiais, eram não nascidos no Brasil e mais brasileiros do que a maioria dos brasileiros que eu conheço. Eles, de fato, amavam esse país. E meu pai é um homem que viajava pelo mundo, muito polêmico, difícil, patriarca. Minha mãe é uma mulher totalmente desvinculada do mundo material. Então, eu tive experiências engraçadas, assim, a gente ia para fazendas, não sei o quê, e ficava dormindo dentro de combis e... Então, aventura mesmo ali. Mas não existia essa palavra aventura, era o espírito de conhecimento. E acho que a gente aprendeu assim a cultivar as experiências humanas mais do que as belezas naturais. E que primeira imagem que você tem de Paraty, assim, que vem à tua mente, assim, a memória mais antiga que você tem de Paraty? A maré invadindo as ruas, que para mim era uma novidade. A cidade foi construída abaixo do nível das marés, o mar entra de fato. E para mim, a primeira vez a gente ficava no Hotel Brasil, a gente ainda não tinha casa na cidade, e no Hotel Brasil eu pescava peixe-reis da janela da Dona Zezé. Com os restos da cozinha dela, a gente pescava o peixe-rei na rua, na maré cheia. Então era uma experiência assim completamente assim, diferente para um moleque de E é uma São Paulo. cidade linda, né? Aquela coisa... Infelizmente, acho que a gente não valoriza a beleza verdadeira da cidade. No Brasil, a gente acabou urbanisticamente assim, apagando o passado e Paraty continuou bonita, não foi porque a gente quis, foi por uma casualidade geográfica mesmo, porque a cidade está isolada. Me fala um pouco mais do seu pai e da tua mãe. O que teu pai fazia, o que a tua mãe fazia? Conta um pouco da história deles. Minha mãe era uma artista, era uma mulher que adorava pintar, escrever, tinha uma agência de publicidade numa época do Brasil onde mulheres não trabalhavam. Era sueca, não é isso? Ela era sueca e ela veio para o Brasil, se apaixonou e nunca mais saiu. Mas ela se desligou completamente do mundo material, assim, completamente. Para ela ter dinheiro, não ter roupa, não ter carro, nunca, assim, ela tinha só interesses. E meu pai judiou um pouquinho dela. E ele era o contrário, ele era um homem totalmente voltado para assuntos do mundo, de comércio, de geopolítica. E ele era libanês, não é isso? Ele era libanês, morou nos Emirados Árabes, foi amigo do rei Faisal da Arábia Saudita, morou no Irã, conheceu a família do Shah, a família Pahlavi. Mas ele era um idealista puro que não transformava esses contatos que ele tinha em negócios. Ele tinha visões assim... eram totalmente idealistas sobre o mundo do futuro, a importância do petróleo, a OPEP, os brasileiros ainda, a Petrobras ainda engatinhava. Então ele era um cara muito polêmico, muito difícil, muito duro e para a gente foi uma escola em casa. Então tudo que eu tive que fazer, eu fazia escondido, se tivesse sucesso ele aprovaria, se não tivesse ele puniria. Então... ele sem querer, me deu uma grande independência. E, Amir, você acha que você parece mais com quem? Você falando e conhecendo a tua história, você falando dos dois, parece que tem um pouquinho de cada um, mas você acha que você é mais parecido com um? Ou o que você tem de cada um deles? Eu acho que, agora que eu sou pai de 3 meninas, eu sei que pais influenciam os filhos mesmo não o desejando. E meus pais me influenciaram muito sem que eu tivesse consciência disso e sem que eles quisessem. Então, esse espírito... ousado do meu pai, eu acho que eu incorporei, assim, eu gosto de conhecer lugares diferentes, eu gosto da experiência, não é que eu fui 42 vezes para a Antártica porque eu gosto de frio, eu gosto da experiência humana lá, eu detesto vida social, essas revistas de fofoca, assim, me dá alergia. Mas a experiência humana num lugar como a Antártica, você está conversando com cabeças especiais do mundo inteiro, contrabandistas, vagabundos, reis, políticos, ignorantes. Então, é uma experiência muito especial. E do lado da minha mãe, o desprendimento material. Então, meu sonho é ser milionário e eu acho que em pouco tempo eu serei o dia que eu não tiver mais nada. Eu quero me desvencilhar totalmente de possuir bens, ilhas, barcos, aviões, essas porcarias todas. Eu acho que assim, a gente embruteceu e emburreceu
nesse mundo do Facebook. E eu quero ter mais tempo para viajar e a cada ano eu estou conseguindo um pouco mais. Amir, você se formou em economia pela USP, mas escolheu aí ser navegador. Você relata numa de suas entrevistas que você chegou a fazer estágio num banco no centro de São Paulo, mas aquilo não era para você, que tinha que colocar gravata todo dia e tal. Como é que foi a sua decisão de seguir esse caminho da navegação? Teu pai te apoiou, não apoiou? Foi meio escondido a princípio? Conta pra gente. A verdade é que eu não sou navegador, né? Porque eu poderia ser, mas no Brasil tem uma Mas não é legal ser navegador? Não remete? Mas eu sou um navegador amador. Mas eu sou amador grandes... no sentido poético da palavra. Eu sou amador porque amo navegar. Mas eu fui levado a esse mundo, não é que eu escolhi ser navegador. Você foi levado? Porque eu gosto de viajar, eu gosto da experiência de viajar, que era a experiência que meus pais tinham e a gente não tinha. Nosso único universo era São Paulo e Paraty. São Paulo a gente morava do lado da 9 de Julho, do lado da Paulista, barulho, trânsito, poluição, num apartamento todo bagunçado. Meu pai era um cara meio bagunçado. Urbanidade total, Total. né? E em Paraty era um mato total. Eram 16 horas para chegar lá por Cunha. E eu acho que eu fui levado a esse mundo pela curiosidade. Eu tinha sempre o desejo de conhecer como eram as outras cidades e como era o mar de outros lugares e como eram as pessoas que falavam outras línguas. E às vezes a gente fazia viagens, meu pai gostava de caçar, por exemplo. Eu detesto caçar. Quando meus tios no Líbano souberam que o sobrinho brasileiro não caçava, é como se eu tivesse uma deturpação de ordem psíquica, sexual, alguma coisa assim. Mas eu não gosto de caçar. Mas a gente acompanhava meu pai em Goiás, quebrava na Belém Brasília, voltava na caçamba de caminhão. Caçava o quê? Caçar tatu de madrugada? Ele gostava de caçar codorna. Aí ele me fez uma vez, me botou uma espingarda e me fez atirar e eu matei um pombo com um tiro no coração. E aquilo foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu falei, eu nunca mais toco uma arma. Eu fiz o que ele queria, nunca mais toquei. Nunca mais tocou no mar? Não toco. Não. Pode me assaltar, jogar, eu não toco. Amir, quando você fala, a tua formação de economia, ela te ajudou de alguma maneira no caminho que você seguiu? Tem alguma coisa a ver na tua formação universitária que te levou para esse mundo, que te ajuda hoje, não? Muita coisa, embora eu tenha feito a Faculdade de Economia da USP, fosse na época uma escola extraordinariamente fraca, era uma escola muito pior do que todas as escolas privadas. Então, a escola me deu duas coisas interessantes. Uma foi o esporte do remo, que eu descobri numa madrugada às 4 da manhã. Falei, meu Deus, mas quem é que vem para a USP às 4 da manhã? Eram os caras do remo. Você nunca tinha remado antes? Nunca. E eu remei sem parar, sábados, domingos, Natal, feriados, durante 6 anos na Raia Olímpica da USP. E outra coisa que eu ganhei da USP, fora o lado crítico, que eu desenvolvi bastante, porque eu de cara fui contra esse negócio de calouro, que eu acho uma covardia, uma canalice, né? Um cara obrigar outro... Agora eu estava vendo esses dias lá, os caras... Trotes absurdos, né? Na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. Trotes racistas, trotes complicados mesmo. Então, assim, eu falei, olha, se alguém botar a mão no meu cabelo, eu furo os olhos. É a primeira reação. A segunda, eu mato. E durante 6 meses eu entrava na fé pela janela. Eu falei, eu não vou provocar ninguém, mas eu vou entrar e vou sair pela janela da sala, porque eu não quero que corte o meu cabelo. Não vou fazer trote. Foi uma guerra. No final, e não cortaram. Mas o que eu estava dizendo, a segunda coisa que eu ganhei foi um emprego no Banco Chato. Um banco chato. E eu, na época, eu não tinha carro, mas eu tinha uma motinha, eu viajava pra caramba de moto, e tinha pessoas que trabalhavam no Mercantil Finasa, há 16 anos, nunca viram o relógio de São Bento às 3 horas da tarde, porque o horário de trabalho era das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Eu trabalhei ali na Rua São Bento também, no banco, era o Mercantil do Brasil, que era o Banco de Minas, e é muito legal o Largo de São Bento. A pessoa dali, na Líbero Badaró, no São Bento do centro, tá coladinho ali, não ia ver o mosteiro, que é lindo, tem cantos maravilhosos. É lindo. Até hoje eu estudei lá 2 anos e não conheço. E eu acho que essa experiência no banco, e a experiência de uma escola cacete, chata, foram importantes para... Se você não sabe o que você quer fazer na vida, é bom saber o que você não quer fazer. E eu falei, mesmo se eu for convidado para ser presidente desse banco, isso não é isso que eu quero. Te ajudou a decidir, né? Não quero esse caminho, né? É um caminho que eu, com muita calma, assim, com muita insegurança também sobre o que fazer no futuro, mas com muita certeza do que eu não queria fazer.
Você falou aí que remar você começou na USP. Agora, velejar em Paraty, quando foi a primeira vez que você entrou num barco e manejou o barco por conta própria? Começou a aprender? Não foi como passageiro? Eu nunca entrei nas tribos, assim, de andar de bicicleta e fazer a gangue da bicicleta, capacete, roupinha. No remo também, eu remei. Quando fui velejar, eu adorei. Eu vi um cara velejando em Paraty, que por acaso era o Caio Graco, o filho do Caio Prado Júnior, que era o cara da Editora Brasiliense. Sim. E ele tinha um veleirinho maluco, ele era um porra louca, apaixonado por Paraty, e ele estava numa tarde de sudoeste, um sudoeste soprando, só tinha um veleiro na Bahia, um mini veleirinho, um catamaranzinho, e ele delirando de prazer. Eu fiquei muito impressionado com a vibração dele, e acho que foi aí que o bichinho mordeu. Você tinha quantos anos nessa época? Puxa vida, eu devia ter uns 17 já. Anos já. E eu acabei ficando muito amigo dele, né? Ele acabou morrendo num acidente de moto e com ele acabou nascendo lá a editora, o Luiz Schwartz, que trabalhou com ele, acabou fundando a Companhia das Letras, hoje ele é meu editor. Mas o Caio foi um cara assim, muito importante nesse sentido de me mostrar um lado de Paraty que eu não conhecia, e agradeço a ele. Despertou uma paixão pro resto da vida. E eu acabei, um dia eu consegui comprar um veleirinho igual o dele e aí não parou mais. Amir, a gente sabe assim das histórias dos grandes navegadores portugueses, tem os exploradores do Polo Norte, do Polo Sul. Tem um navegador que te inspira mais, que você curte mais, ou é mais ou menos uma mistura de vários? Você curte? Eu acho que não é que inspira a mim, inspira a todas as pessoas que conhecem essas grandes histórias, que é o Nansen, que foi um ícone na história, até na política norueguesa. Quer dizer, ele participou da independência da Noruega em relação à Suécia, foi Prêmio Nobel da Paz quando ele criou o passaporte Nansen, ele que inspirou o Amundsen a fazer a expedição para o Polo Norte, que viraria uma expedição para o Polo Sul e que ganharia dos ingleses, do Império Britânico. Chegou primeiro no Polo Sul. Chegou primeiro ao Polo Sul. No Polo Sul. Mas em relação aos portugueses, eu admiro não um navegador em especial, mas eu admiro a ousadia que, infelizmente, os livros de história, da nossa história, são muito mal escritos. São escritos por historiadores que, assim, falam poucos idiomas, né, conhecem pouco. E os portugueses nunca descobriram o Brasil em 1500. Eu não sei por que a gente insiste nessa história absurda, né? O descobrimento de 1500 é um fato político, diplomático. Havia uma urgência de comunicar ao mundo. Foi um registro, né? De fazer o registro, mas a viagem era outra. E essa outra viagem que se inaugura a partir da viagem de Cabral, de 1500, é uma viagem incrível, porque ela inverte a história econômica da humanidade em 180 graus. Durante 300 anos antes de 1500, mais de 300, os europeus tentaram chegar na China pelo Ártico, porque havia um indício das madeiras que brotam do gelo, não tem madeiras no lado Atlântico, portanto as madeiras derivavam pelo gelo. Só que ninguém conseguia descobrir porque os barcos não passavam. E a história é verdadeira, só que as madeiras levam até 9 séculos para atravessar. E os portugueses tiveram essa ousadia alucinada de construir uma nova inteligência, um novo caminho, uma nova ferramenta, as embarcações, e abrir um caminho novo, muito mais difícil, comprido, complicado, porém viável. Que é o caminho pelo sul. E o Brasil, né, a importância do descobrimento está em ser um capítulo dessa caminhada. E não no fato em si que nós ignorantemente celebramos.